Olá, professores e técnicos administrativos em educação, recém-ingressos na Universidade Federal de Santa Catarina. As minhas boas-vindas a todos vocês. O meu nome é Narbal Silva, sou professor do Departamento de Psicologia da Universidade e também do Programa de Pós-Graduação em Psicologia. E estou aqui para falar um pouco para vocês a respeito do trabalho com significado no serviço público, em especial o significado do trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina. Espero com isso, por meio das informações que procurarei passar para vocês ao longo dessa exposição, melhor integrá-los, contribuir para uma melhor integração de vocês à Universidade Federal de Santa Catarina. O trabalho com significado, seja no serviço público ou em outras instâncias de trabalho nas organizações, é muito importante para o ser humano, sobretudo para a sua saúde física e psíquica, como também para a sua produtividade e qualidade, ou seja, os resultados que potencialmente ele poderá entregar por meio dos serviços que presta. Muito bem, é importante refletir a respeito do que significa trabalho. Entende-se o trabalho como um conjunto de atividades produtivas, criativas, que o ser humano exerce para atingir determinados fins. Também uma outra definição a respeito de trabalho é que ele significa todo esforço físico ou psíquico que se interpõe na relação do ser humano com o seu contexto. Portanto, todas as manifestações físicas ou psíquicas podem ser entendidas como trabalho. O professor que ministra uma disciplina, ele ministra por meio do seu trabalho. Um aluno que estuda para uma prova, ele realiza esse estudo por meio do seu trabalho, né? Portanto, trabalho é diferente de emprego, né? Emprego significa a inserção numa determinada organização, em geral remunerado. O trabalho não, é todo esforço físico ou psíquico que se interpõe na relação do ser humano com o contexto que ele se encontra para mediar essa relação conforme eu mencionei anteriormente. Muito bem, um trabalho com significado quer dizer a antítese do presenteísmo. O que significa o presenteísmo? Significa você estar no trabalho, mas não estar, ou seja, estar com o corpo, mas não estar com o cérebro ou com o espírito, preocupado e ocupado com outras coisas além do trabalho. É muito sintomático o presenteísmo quando se faz alguma pergunta ou alguma solicitação de trabalho para alguém que se encontra no ambiente de trabalho, executando uma determinada tarefa, e a resposta imediata do trabalhador é mostrando de que ele não estava sintonizado com a situação imediata dos seus afazeres. Ao contrário do presenteísmo, nós temos a presença, que é o estar por inteiro, é estar no local do trabalho, realizando suas atividades de um modo integral, biopsíquico e social, né? Estar tanto de corpo, como com seu cérebro e, sobretudo, com seu espírito, focado de uma maneira absoluta na tarefa que muitos psicólogos chamam de flow ou de fluxo, que significa você estar inserido dentro do contexto do trabalho de tal maneira que as noções de tempo e de espaço desaparecem e que também se torna sintomático fazer a seguinte observação: poxa, já passou tanto tempo que rápido, nem vimos passar. As bases da saúde física e psíquica de todo e qualquer ser humano, segundo Sigmund Freud, se encontram na equação amar e trabalhar, né? Portanto, o trabalho constitui uma categoria muito importante para todo e qualquer ser humano e, sobretudo, gostar do que se faz é de fundamental importância. Isto porque duas funções básicas do trabalho, entre outras, é a construção da autoestima,
né? E a influência que o trabalho tem na formação da identidade pessoal, né? O trabalho, enquanto fonte de identidade ocupacional, ocupa largos espaços da identidade pessoal. Na sociedade onde vivemos, na qual vivemos, somos, de modo muito comum, arguídos a respeito do que fazemos, onde fazemos, que profissão temos, mostrando que o trabalho na nossa sociedade é uma categoria central e muito importante. Portanto, ter um trabalho, gostar do trabalho que se faz e ver significado no trabalho que se faz é de fundamental importância. Portanto, algumas dimensões são consideradas essenciais para o trabalho. Na realização das suas atividades, realizar não somente uma tarefa, mas várias tarefas, ter identidade com o trabalho, que significa não só executar o trabalho, mas pensar sobre o seu trabalho, ter consciência e clareza do significado do seu trabalho e exercer autonomia para realizar escolhas enquanto trabalha e tomar decisões. Como também é importante receber feedbacks a respeito do seu trabalho. Como está sendo o meu trabalho? Né? Como ele pode ser melhorado? Essas dimensões essenciais do trabalho, quando devidamente observadas de um modo bastante positivo, levam a estados psicológicos considerados críticos, denominados de o significado percebido pelo trabalho que se realiza, no que se refere à autonomia que se tem, a responsabilidade percebida pelos resultados do trabalho e, por fim, à medida que se recebe feedback, informações e avaliações de como está sendo a nossa performance, o conhecimento dos resultados do trabalho. Essa equação, dimensões essenciais do trabalho e os estados psicológicos críticos gerados, resultam em motivação interna ao trabalho, satisfação geral com o trabalho, satisfação com a produtividade e com a qualidade e impactos no absenteísmo e na rotatividade do trabalhador na sua organização. Portanto, as dimensões essenciais de um trabalho, os estados psicológicos críticos gerados e os resultados pessoais e do trabalho são de imprescindíveis importâncias para as necessidades de crescimento individual do ser humano por meio do trabalho que realiza. Muito bem, cabe fazer nesse momento a seguinte reflexão: o que é o serviço público? É todo e qualquer tipo de serviço voltado para a comunidade, seja por meio de confecção de produtos ou de prestação de serviços, né? Na Universidade Federal de Santa Catarina, os servidores técnicos em educação, como também os professores, em geral prestam serviços públicos, gratuitos, que devem ser de qualidade às comunidades de abrangência, cuja abrangência é todo o território nacional, como também partes significativas do território que não é nacional, ou seja, a comunidade internacional, dados os segmentos de estrangeiros que também vêm para a Universidade Federal de Santa Catarina e com eles nós convivemos. O que significa ser servidor público? A própria expressão já diz: ser servidor público significa servir e não ser servido. E servir significa ir ao encontro das necessidades e das expectativas, tá? Tanto dos alunos quanto dos demais usuários dos nossos produtos e dos nossos serviços, e não dos seus desejos. Qual é a diferença? As necessidades e as expectativas dizem respeito aos objetivos que essas pessoas pretendem atingir. E, portanto, tanto professores quanto servidores técnicos, servidores administrativos, técnicos administrativos em educação, estão ali para servir, né? Prestando sempre atenção na identificação dessas necessidades e expectativas e fazendo o máximo esforço possível para ir ao encontro delas. Algumas competências são fundamentais, tá, para que possamos servir com qualidade e com produtividade. Precisamos saber o que fazer, precisamos saber
que significa ter conhecimentos a respeito, precisamos ter habilidade de saber como fazer e, sobretudo, precisamos ter atitudes, que significa querer fazer, ter o desejo de fazer, ter motivos, ter motivação para fazer. Uma boa notícia, e que eu considero bastante importante, que todas essas competências, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes, elas podem ser aprendidas. E na universidade nós temos um centro de capacitação do servidor que é tanto direcionado para os professores quanto para os servidores técnicos administrativos em educação, onde eles poderão estar de modo recorrente desenvolvendo, ampliando os seus conhecimentos, desenvolvendo suas habilidades e construindo novas atitudes ou atitudes consideradas positivas que possam vir ao encontro do servidor público que efetivamente serve. Também é importante considerar o seguinte, que as nossas atividades e os nossos trabalhos na Universidade Federal de Santa Catarina devem estar coerentes ou alinhados com a visão, com a missão e com os valores da universidade. Os valores da UFSC são acadêmica e de qualidade, inovadora, atuante, inclusiva, internacionalizada, livre e responsável, autônoma, democrática e plural, bem administrada e planejada, transparente e ética. Os valores são guias de conduta, eles devem orientar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, no nosso fazer, né? E é muito importante observar os valores da universidade, que devem servir como guias de conduta no nosso cotidiano, por meio do nosso trabalho. E os valores também dão sentido e inspiração à missão da UFSC, que é de produzir, sistematizar e socializar o saber filosófico, científico, artístico e tecnológico, ampliando e aprofundando a formação do ser humano para o exercício profissional, a reflexão crítica, a solidariedade nacional e internacional, na perspectiva da construção de uma sociedade justa e democrática e na defesa da qualidade de vida. A missão, por sua vez, leva uma inspiração que é a sua visão, que é a visão da UFSC, que é ser uma universidade de excelência inclusiva. Portanto, todos os comportamentos, sejam docentes, sejam técnicos, administrativos em educação, devem estar alinhados com os valores, com a missão e com a visão da UFSC. Por fim, qual é o significado de ser servidor na Universidade Federal de Santa Catarina? Uma palavra que parece sintetizar e conferir resposta para essa importante pergunta é o de educar. O comportamento de educar em todos os âmbitos, todos os segmentos, deve ser válido tanto para docentes como para servidores técnicos administrativos em educação. E para finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês alguns pequenos dados da UFSC em números, que como modo de significar o orgulho, o privilégio e a gratidão, como também o mérito de fazer parte desta importante universidade, que é uma das mais significativas da América Latina. A Universidade Federal de Santa Catarina é a terceira entre as brasileiras em um ranking que classifica as 50 melhores universidades latino-americanas, por meio de uma pesquisa feita pela Times Higher Education World University Rankings. Na listagem geral das universidades do ranking das universidades da América Latina, a UFSC ocupa a 12ª posição e é a terceira brasileira ranqueada. Isso por si só é motivo de nos orgulharmos de fazer parte, né, da construção contínua dessa universidade, cujos propósitos fundamentais são o ensino, a pesquisa e a extensão. Eu espero que com essas informações e reflexões eu possa ter contribuído para o processo de socialização e de integração de vocês na Universidade Federal de Santa Catarina. Desejo a todos assim, boas-vindas, que tenham muito sucesso na universidade e que possam trazer efetivamente suas contribuições e darem suas entregas para que a universidade se torne um universo cada vez
melhor e continue aprofundando os conhecimentos e a qualidade de vida tanto das pessoas que estão na universidade como daquelas que recorrem à universidade, às comunidades da sua abrangência, de modo a contribuirmos para a construção de um mundo melhor. Muito grato.